gravar vocês, né? Eu tô vendo que ele tá me ouvindo. Fala alguma coisa aí agora. Oi, Teste, oi, teste, oi. som. Beleza, Teste. tá gravando então, pessoal. Vamos lá e vamos, né, cruzar os Hoje dedos vai, aqui de hoje novo. vai. É. Pode seguir aí. Bom, aí depois que a gente clica na turma, desculpa, no curso, ele vai. Não, desculpa, já foi a turma, né? Ele vai exibir os módulos que estão cadastrados naquela turma. Então, por exemplo, essa aqui é a turma 1 do Web Academy. Aí vai ter todos os módulos que são cadastrados nele. Então, como a gente falou nisso, é meio que uma cadeia, né? Um linkado ao outro. Peraí que eu já me perdi. Qual é isso aí? Tu clicou onde, Tainara? Acho que na turma, No né? módulo. No primeiro Ah, no módulo. módulo, São os aliás, no textos Ah, módulo. aqui. tá. No Ah, módulo. tá, beleza. Aí tu volta só para te dizer mais uma coisinha ali. É que eu lembro que tem um Aí. negócio. Ah, tá. Aí aqui vai ser a mesma situação do menu anterior, que aqui também dá para cadastrar o módulo. Mas a ideia de cadastrar módulo é que seja. Pode ser tanto aqui quanto lá no início, questão de reaproveitamento, porque se tu cria um módulo só para aquela turma, quando eu vou fazer uma outra turma, vai ter que criar tudo de novo, não faz sentido. Então, aqui a gente pode, por exemplo, só linkar o módulo que já existe ou cadastrar um que não existe. Essa é a mesma ideia do usuário, que a gente vai chegar lá, já já. Que é um negócio que ficou meio obscuro e tal, mas a gente conversou e achou uma solução bacana. Tá. Mas vamos lá. É, só, Aí só, quando só clica. só uma coisa também, José Alberto, assim, uma coisa que é super Sim, fácil de fazer com React ali naquela tela lá, é fazer um search, né, de turma, né, assim, você coloca o input ali, porque, assim, às vezes tem vários modos ali, curso, aí, né, ele coloca lá só um textinho e já faz uma busca ali, mesma coisa para curso, pode ser interessante também fazer um search assim, porque isso o sim, React é quase gratuito, né, isso é super fácil de fazer em React lá com state lá, com effect, certo. tá, aí pode ser Tem um uma coisa search, legal né? também. Tá. Aí com relação. Quando clica no módulo, então a gente tem dois tipos de relatórios, né, que foi nos passado. O relatório que é esse que a gente está vendo agora, que ele é baseado em uma disciplina só, em um módulo só, de uma determinada turma, certo? Que no caso aqui ela abriu o fundamento de HTML, por exemplo. Então tem toda a turma aqui, nota, é, a questão de falta, e, Legal. e Aí é a gente isso. colocou uma interação aqui. Quando ele clicar, aí já muda a data. Em relação aqui, ele vai mudar em relação se está presente, se faltou, ou abonar, né, a falta. E aqui fica preto. Falta. Excelente. Isso aqui só é uma tela de erro que a gente estava testando. Legal. E a Você Raíssa pode, fez. você pode voltar para analisar melhor, rapidinho? Com certeza. Só. Deixa eu abrir aqui. Agora. É, Tem umas questões de usabilidade que a gente tem que ver aí. uhum. Deixa eu. Pode maximizar a tela aí? Aí, tá. Fala, Pacito, que você queria falar. É, eu lembro que a gente ia colocar as aulas específicas, né? Com a aula no dia 5 de setembro, aí ia ter uma coluna do 5 de setembro, aula do dia 8, aí teria uma coluna do dia 8. Sim, eu tô sentindo falta A disso gente também, mas até tínhamos feito uma tela assim, só que a gente colocou um outro exemplo, né? Porque aqui ele só editava a data e abria só uma tela para ele, para essa data específica. Aí a gente achou bom mostrar essa opção também, né? ficou extenso, né? Mas Mas mostra aí. essa opção. Mas a outra era, a gente tinha feito, mas infelizmente a gente tirou, que era Pode, deixando você de pode, acordo com como estava na planilha que o professor disponibilizou para a gente, né? Que era cada coluna uma data. Né? pode refazer, então, Posso? porque eu não peguei, não sabia que era desse jeito. Tem matrícula aluno, Pacito? Tem, esse campo existe, matrícula? Existe, eu criei uma Existe. sequência aí, Tá, tá, ter a turma e o número. tá.
Então, Aqui, professor, aqui rapidinho, assim, algumas coisas a gente pode fazer para encurtar, assim, o tamanho das colunas, né? uhum, Para você poder colocar ali os dias também, mesmo porque o módulo ele geralmente não é tantos dias assim, né? Às vezes são quatro dias, coisa assim. Máximo 4. Por exemplo, a situação ali a gente podia mudar assim para RA, botar assim talvez um ícone ali indicando se a pessoa, né, passou ou não. Eu acho que aprovado e reprovado está ocupando muito espaço ali, né? A gente pode Aí ver, por depois exemplo, mete uma como é. legenda, né? Às vezes pode. então, Exatamente, por exemplo, o tooltip, né? Quando o cara bota o mouse em cima, ele vai saber do que se trata. Mas eu acho que o Campos ele faz isso aí de uma forma que deixa mais simples, assim. Por exemplo, bota um R vermelho indicando que ele reprovou, né? Alguma coisa assim. E aí tem um símbolo diferente quando ele reprovou por falta, porque também tem isso, né? Reprovação por falta. Tem que ver as regras assim, né? E aí tem que ver se as regras, assim, como é que a gente vai fazer para colocar essa regra de falta, né, Pacito? Porque, não sei, por exemplo, pode ser que seja uma regra, as regras sejam diferentes de um curso para outro, né? Então tem que ver como é que vai ser isso aí. Mas o fato é assim, ter aprovação no módulo, né, tanto para, né, a falta como para nota, né? Por exemplo, faltas ali, aquela coluna quantidade de faltas, pode ser só faltas mesmo, né? Só faltas, e aí, né, já fica claro que aquele número é a quantidade de faltas ali da pessoa. E, por exemplo, Professor, frequência, pode falar lá. com relação a isso, quando for criar o curso, quando o coordenador está criando o curso, ele pode determinar qual é a porcentagem mínima de presença e a, Ah, é? de pontuação também. Entendi, Seria uma entendi. alternativa. Mas aí, no caso, olha só, no caso, isso aí vai estar naquele formulário de criação de curso, naquele formulário inicial lá, então tem que colocar outros campos ali também, né? Tem que ver, assim, Sim. como é que vai fazer isso aí. Na verdade, é assim, quantas Fala. horas tem uma aula, né? Tá, Por exemplo, no Web Academy são 4 horas de aula. Então, uma falta são 4 horas, né? tá. Não, professor, eu entendo, mas a questão é que dá para matar isso dizendo assim, se você quer 70% no mínimo, entendeu? É, E com aí tanto percentual. faz se é 4, se é 5, entendeu? É. A gente Sim, pega sim, só agora, entendi. é isso. Se para passar é 5, se para passar é 7, a Por isso que questão é essa. por isso que o da coluna é legal, porque tu consegue visualizar, né? Aham. Quatro, professor, quatro colunas, Pacito. sim. Então, o ideal seria seguir aquele modelo que o senhor colocou, né, no Drive. É melhor. Eu acho ele mais Tá, intuitivo. tá. Pode deixar. A gente vai Porque aí eu vejo arrumar agora. a falta do aluno, aí vejo se ele enviou algum documento, e aí eu vou lá e coloco abonado, e aí conta como se fosse um P. Aí a Entendi, gente mantém entendi. o histórico dos abonos do aluno. Uhum. Ok. E aí, pessoal, assim, então vai ser aquele campo data ali, né? E aí aquele campo busca podia ir para baixo, né? Para a gente poder buscar por aluno, buscar por matrícula, né? Tá. Isso seria legal. E aí também seria legal, assim, aqui a gente poder ordenar por faltas, ordenar por número de... Seria legal, Pacito, assim, ordenar pelas notas, aqueles ordens lá que existe geralmente tabelas. Também é fácil de fazer React em React, dependendo lá do módulo que a gente usa ali para as tabelas, né? Eu não uso, mas isso aí. Eu nunca precisei usar. Aí, eu uso no CodeBench direto. Mas, Para saber quem. eu uso, eu uso, eu costumo se utilizar. Né? Então, botar a busca para baixo. E aquele geral histórico, na verdade, geral histórico é de um aluno só, não seria gerar planilha? Gerar planilha, por exemplo, para baixar, para a pessoa baixar, por exemplo, os dados em CSV, coisa assim? Ou é gerar histórico mesmo? É o histórico mesmo. O histórico é É, o quê? De um aluno? Como é que é? É histórico de todo é mundo? da A turma. disciplina. Da disciplina? É isso mesmo, então? Então tá. Uhum. É isso mesmo, né, Isso. Deixa eu Pacito? ver. Mas eu acho que histórico seria mais de uma, né? Eu acho que o tema é outro. Eu acho que é gerar, exportar dados, né? Tipo assim, exportar dados aí salva como. é, é, não, será que se bem que é PDF, né? Aqui é visualizar boletim no campus. Visualizar boletim? Porque é o Nossa, nem, boletim, né? nem sei Boletim que lá das opção é essa aí, frequências. nunca vi essa opção aí, cara. Eu acho que é melhor do que gerar histórico. O histórico da ideia de que Professor,
São várias. Mas o Coisas. visualizar boletim não era só para o aluno? Ou não? Não, Mas aqui no Aqui histórico o Simples também histórico. é. Histórico é também é. para turma. Histórico geralmente é de um aluno, né? Aqui, ó, Entendi. visualizar boletim eu vejo de todos os alunos da turma. Ah, É, pra mim tá. também é estranho esse termo aí, mas beleza. Que boletim pra mim é de um aluno também só, mas assim, o termo também se encaixa bem, né, boletim. É o termo semântica dele, né? Aqui é do aluno e basicamente ele pode falar, Alberto. Alberto, não. Mas já acabou lá o de coordenador? Acho que tinha mais coisa, não tinha não? Já acabou. Que isso Não, tem que é estar. nota Por exemplo, tá, vamos lá. Tem uma coisa que eu sei que está faltando. Por exemplo, quando você vai convidar um aluno, Ah, é verdade. Essa parte aqui. Não, show, que é o de não? usuário, não, não. Então, Tá certo, sim. Que era tá, do professor, não é? Mandava o convite para o usuário. isso. Ó, vamos lá. Como a gente resolveu a questão dos invites lá, dos convites, né? Porque o senhor não queria que o aluno se cadastrasse na disciplina, no curso, etc, né? E ele vai receber um convite e a partir desse convite ele poderia entrar no curso, certo? Isso. Então a Certo. gente pensou da seguinte forma: quando o coordenador cria, faz um convite, na prática ele está criando um usuário. Então, a partir do momento que o aluno ou o professor recebe um invite ali no e-mail, ele já tem o usuário dele cadastrado, assim falando, tecnicamente falando. Então já existe Já tem uma entrada na o tabela, né? usuário Uma na entrada na tabela, tabela exato, usuário, né? Tá. exato, com aquele tipo que o coordenador deu para ele. Então, não é ele que vai se cadastrar em nenhum momento. Então, tipo, ele já vai ter um usuário cadastrado na Ó, prática. boa E, a, solução, tá. e aí, o que a gente pensou foi, tipo assim, quando o senhor preenchesse... Porque hoje, como é que o senhor faz, né? O senhor manda um forms, aí a pessoa preenche lá eu não sei se é o senhor ou alguém da secretaria que faz a questão de preencher os dados lá, né? Onde vocês precisam preencher. Que aí, no caso, agora seria um sistema. Mas a partir desse momento que ele fizesse um form lá com os dados dele, tipo e-mail, e-mail do ICOMP, né, nome, e colocasse o CPF, que é para a gente gerar depois o documento lá que o senhor pediu, o CPF já poderia ser a primeira senha dele. E aí, a partir do primeiro acesso, ele seria obrigado a trocar aquela senha. Então, a única coisa que o usuário precisaria fazer era trocar a senha quando ele entrasse pela primeira vez. Mas todo ele já estaria cadastrado. E aí estaria sem erro, porque seria vocês que estariam cadastrando, né? Do jeito que o senhor queria e tudo mais. Entendi. Só acho que é uma solução boa? Fazer manualmente, né? Nome e e-mail, né? Seria nome, e-mail, CPF, né? Mas aí da parte de vocês seria copiar e colar, teoricamente, né? Se o cara não tivesse errado. Porque o seu medo sempre foi o cara ter que se cadastrar e ficar. Escrever errado alguma coisa, né? O senhor sempre teve esse medo, né? De Sim, sim, sim. deixar bem padrão mesmo. Então não tem para onde correr, tem que ser uma coisa mais manual, né? Feito pela coordenação. Mas teoricamente teria que só copiar e colar, se tiver tudo certinho ali. Depois eu vou poder colocar o nome do cara na turma, né? Essa é uma segunda fase, né? Pois é, do jeito que está aqui, ele já está até vinculando a turma, porque acho que ela. Porque lembra que você entra no curso, aí entra na turma, aí lá na turma você consegue cadastrar aluno daquela turma. Se fizer por Mas fora, onde que faz? Ó, porque aí aí tá por fora aqui, não tá por fora aqui? Aqui, por exemplo, não tem informação de turma aqui nessa página, né? essa aqui é uma listagem de usuários no geral, né? No geral, né? É, Tá, é tá. outra opção que a É Raíssa outra opção, né? tinha colocado. É, Uhum. porque Tá. são duas opções. A gente pensou fazer atalhos, por exemplo, isso aqui é um atalho, tá fora. Só que não tem como saber de qual turma é. É, É uma sim. listagem geral. Mas se você estiver lá dentro e quiser cadastrar, ele automaticamente já vincula aquela turma. Entendeu? É porque isso aqui é uma listagem de usuário no geral. Tem professores, tem alunos. Tá bom. Não sei se deu para entender. Eu consigo Mas é mudar isso. a turma do cara por aí, né?
Ele agora é da turma 2. Tem um edital ali, né? E aí só quem pode fazer isso é o coordenador. Ah, professor, inclusive, só quem pode fazer isso é o coordenador responsável daquele curso. Então, por exemplo, Ah, se o Horácio quiser mexer no Web Academy, ele não pode, entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Imagina que eu tenho um aluno que participou da metade da turma 1. Aí vai salvar lá as notas que ele cursou, tudo. E aí ele vai voltar na turma 2 para completar. Isso aí é possível fazer. Uma reentrada. Aí eu Aham. venho aqui no nome dele e mudo ele da turma 1 para a turma 2, certo? E aí eu tenho que Seria relançar isso. as notas dele na turma 2, como se ele estivesse fazendo novamente. Ó, Para não complicar muito o sistema. eu confesso que essa questão da reentrada, a gente acho que não tinha conversado sobre. Não, Mas, na verdade, eu entendo a reentrada como se ele estivesse indo para o Dev Titans, por exemplo. Lá no Dev Titans, ele é o mesmo usuário, mas fazendo um outro curso. não, perfeito. é Ele é isso, um usuário da base, isso pode. Mas Não, o Pacito perfeito, perfeito. falou do Sim. cenário agora, né, Pacito? Esse cenário que eu fiquei imaginando. Por exemplo, o cara reprovou em banco de dados, aí ele quer fazer na turma 3 banco de dados, porque eu me lembrei que isso é possível, né? O senhor permite isso. Assim, eu não quero complicar muito. Por quê? Porque é no máximo 1 ou 2 alunos que isso vai acontecer. Então, Aham. para mim, já resolve só se eu mudar o cara de turma, ok? E se tiver as notas todas zeradas, eu posso lançar novamente, não tem Mas, problema nenhum. Entendi. mas olha só, dependendo da forma como a gente modele o banco, isso aí é uma mudança natural, assim. Porque, por exemplo, assim, se o módulo ele existe independente da turma, tipo assim, por exemplo, digamos que o módulo um esteja o ID 1 da tabela módulo ali, né? Digamos, o módulo 1 na tabela módulo Sim. é o ID 1. Esse módulo com ID 1 vai ser sempre o módulo do ID 1 para todas as turmas, vai ser sempre aquele módulo ali. Então, assim, Sim. então a gente vai ter a nota do aluno naquele módulo de ID 1. Então, se mudar de turma, não tem problema, porque, né, se o banco for modelado dessa forma, né, não tem problema, porque, no caso, todas as notas vão acompanhar o aluno. Vocês entenderam? Mas aí, mas aí eu acho que vai estar ligado à turma também. Não, pois é, a gente vai ter, assim, para cada turma, entradas assim, no módulo, assim, os módulos vão ser específicos da turma. Então, por exemplo, o módulo com ID 1 vai ser só da turma 1, não pode ser, por exemplo, da turma 2. É isso, é? No caso, Não, não, professor. Não, porque aí perde todo a essência, né, de ter que criar um módulo para ser reaproveitado depois. módulo para ser aproveitado Ou o depois. módulo ele pode ser de várias turmas, né? Não, pois é, então, assim, se o módulo é Não. de várias turmas, então isso que o Pacito falou é automático, né? Porque o aluno ele pega a nota no módulo. E aí, como o módulo é de todas as turmas, quando o Pacito mudar de turma, as notas dos módulos vão acompanhar o aluno. Você entendeu? Pois é, então vai ter uma tabela chamada, por exemplo, notas ali, e aí vai ter o ID da disciplina e o ID do aluno. Mas não ia ter que ter o ID da turma também, que ele participou? Pois é, mas aí vai mudar. Vai mudar na hora, por exemplo, que o Pacito mudar a turma do aluno. Não é? Não, entendi. Eu estou dizendo o seguinte, assim, Entendi. Mas aí, como o senhor falou, depende muito de como for modelado, por exemplo, na hora de puxar o exatamente, boletim. depende da forma como vai ser Aí vai modelado o banco. complicar. É. Porque Uma se ele outra pegar. forma, uma outra forma de ver isso é que os alunos eles podem tentar novamente, né? Então, o aluno desistente da primeira disciplina, ele pode fazer o processo seletivo de novo e entrar em uma outra turma. Mas calma Mas aí, aí é mas até mais tranquilo, porque. Aí nesse caso, assim, aí nesse caso seria conveniente que ele zerasse as notas nos módulos para ele poder pagar de novo, né? Você tá falando que ele vai pagar de novo todos os módulos, é isso? Ou ele ia É só poder. um exemplo de uma outra instância desse mesmo problema. Tá. Pode selecionado de novo. É como quando eu coloco o aluno de novo, é como se ele tivesse sido selecionado novamente para uma outra turma, né? Então, como eu disse para vocês, se você zerar a nota, não tem problema. O importante é que o aluno consiga ser matriculado numa outra turma. Tá, então pronto. Tá. Então pronto. Isso que é importante. Tá bom, entendi. Então tá.
Aí, beleza. É isso. Aí tá. Aí essa é a visão do coordenador. Então, o coordenador vai ser esse cara que vai poder criar usuários e ele dá as funções. E a partir desse momento, o usuário já é criado, ele consegue ter acesso ao sistema. Aí tem a visão do professor. Professor? Aqui Acho que pode ser um professor. tem um aluno aqui também. O aluno é basicamente O aluno é o mais simples, né? Que visualizar a ele, turma dele. a partir Tá, do momento que ele recebe o convite, ele consegue logar. Já legal. vai ter um usuário criado ali para ele, e aí vai aparecer todas as turmas que ele está vinculado. No Tá, Isso, caso, por isso. exemplo, ele está na Web Academy turma 1. Então vai aparecer um cardzinho ali, perfeito. que ele pode acessar, e aí já vem as notinhas dele. Legal. O aluno não tem muito o que fazer, não. Ele é o que menos tem poderes, né? Então é basicamente para ver nota mesmo e acabou. É simples, né? É. E aí tem a visão do professor, que ele é meio que intermediário ali entre o aluno e o coordenador. Ele tem menos funções que o coordenador e tem mais funções que um aluno. Então, a mesma coisa, ele recebeu o convitezinho lá no e-mail, ele consegue logar. E aí ele pode ser professor de mais turmas, então a gente separou também. Desculpa, de Tá. mais cursos, né? Aham. Então a gente separou por curso, aí aquela cadeia. Curso, aí entra a turma, Tá. e de turma vem os módulos que ele pode dar aula. Porque tem professores que, obviamente, dão mais de um módulo em mais de uma turma e pode ser de mais de um É, curso, né? a gente colocou Então, alguns aqui. teve que dividir aí. Só apenas módulos que ele já tá. Que ele é responsável, né? A gente colocou mais, só para visualizar. Vocês dividiram, vocês chamaram isso aí de que, essa classificação? Fundamentos 1, Fundamentos 2. Que são Então, os módulos, né? Aí isso aqui Isso a gente seguiu. para mim módulo era fundamento de HTML, não era não? Era, Sim, tem, sim, mas isso aqui a gente seguiu mais o do Colab, sabe? Eu recomendo tirar. Ele está dividido em cada fundamento tem seus seguintes módulos. Isso aqui só Eu é mais recomendo para tirar. visualização mesmo. Sabe por Ok, quê? tá. Porque quando eu criava vários cursos, aí talvez tenha curso que não siga isso, entendeu? vai complicar Uhum. bastante isso aí. É, Inclusive, não no back sei, eu não tinha nem colocado isso aí, não. é aí melhor mostrar vai ser uma direitinho. tabela a mais também, vai ser um rolo a mais aí para vocês. Eu acho que Sim, fica mais sim, simples. sim, sim. Eu colocaria assim, para facilitar o usuário a chegar no módulo dele, colocar um search aí também. Como tem ali, já tem buscar ali, né? Então, eu acho que já tá legal já com o search. Pois é. E aí tem a questão de lançar as presenças. Tem nota e tudo mais. Mas essa questão de lançar presença, como o senhor já comentou, né? A gente vai dar uma alterada. Eles definiram que vai ser Mas, média, né? senhor, Vai ser média, né? No sistema vocês vão flexibilizar ou vai deixar fixo? o senhor está falando, Cálculo se da referindo média, aqui cálculo da média. ao cálculo da média. Pois Ah, é, que ele vai aí, fazer automaticamente o cálculo da média, é isso? Se vocês vão flexibilizar, por exemplo, o Davi tinha dado ideia de pesos. Pois é, a gente tinha falado sobre isso lá na primeira reunião. Você falou que seria legal, mas não seria uma coisa essencial, né? Uma coisa seria Sim. uma coisa um a mais, né? Mas eu acho legal a gente colocar peso aí, né? Para a gente poder assim Aí, no caso, eu vou ter a opção de adicionar e remover colunas, né? Aham. De nota, né? É? Adicionar e remover? Você- É porque não necessariamente são 5 avaliações, né? Às vezes são 2, às vezes são 3, vai depender da disciplina, né? Sim. Então vai ter uma opção para o Sim. professor inserir a Isso quantidade. é, isso. Ah, Ah, tá. ok. Vocês podem usar a opção do eCampus. O eCampus são 9 notas, se eu não me engano, ou 10. E para 5, e aí quando você seleciona o peso, ele automaticamente considera aquela coluna no cálculo.
Aí o É, peso base é 1. beleza. Aí quando peso zero, tá, ele não adiciona, né? Excelente. E eu Considera, acho né? até, inclusive, assim, que quanto mais a gente se basear no eCampus, dado que isso aqui vai ser basicamente o sistema que vai ser utilizado na UFAM, mais fácil vai ser os usuários, né, entender o funcionamento aí da aplicação, né? Ter familiaridade, né? Familiaridade. Então, se a gente se basear bastante no eCampus, vai ser super simples para o usuário. Vocês têm Somente. acesso ao e-campus? Não mais. Sim. Mas vocês não têm acesso ao tipo de eCampus que a gente tem acesso, né, Pacito? Mas, Também. mas eu posso. Assim, Hum. por exemplo, você está falando desse negócio aí aí de peso e tudo mais. Eu posso até mostrar para vocês aqui no meu campus, assim, depois da reunião, mostrar para vocês como é que ficaria ali. Aí a gente tira alguns prints para você basear, assim, no tipo de planilha que a gente adota aqui. Tá bom? A gente faz isso no final da reunião, tá? Certo. Eu tenho. Sim. Tem mais tela aí? Não, somente, professor. Vocês programaram aquela tela onde tem o resumo das turmas? Resumo das turmas. Aquela onde aparece o nome dos alunos, aí tem dado a cada 1, 2, 3, 4. Aí anota se o cara foi aprovado ou não. O Não, coordenador tem uma visão, professor. o coordenador tem uma visão geral. Eu acho que eu passei a planilha que eu uso para vocês, da visão geral. Passou, professor. Professor? Aquela é muito importante, pessoal. Tá no Drive. Aham. Sim, a gente vai Esse é o. Aham. fazer uma tela para ela. Mas basicamente, professor, a gente nem. Esse aqui nem é o resultado 100% de como vai ficar o sistema, mas era mais mesmo para ter uma Isso. ideia do que a gente pensou de regra de negócio mesmo, do Legal. fluxo de trabalho, né? Se o senhor acha que está certo. Inclusive, tem um a mais aí mas eu acho. É um a mais, então, tipo, não foi nem desenhado. Mas o nosso colega lá, o Solano, deu uma sugestão legal sobre a questão de avaliação de professores. Que se desse tempo, né, de fazer, eu acho que seria legal. E não é tão difícil. Mas é porque assim, a gente já está com pouco tempo mesmo, né? E não é uma ocupação principal nossa, enfim. Mas eu tinha pensado assim, até para o aluno ver a nota dele, caso a gente fosse fazer mesmo a questão da avaliação de professor, Tá, o aluno só tá conseguiria bom? ver a nota Rapidinho, tá bom, Paula, pode ir, tá? Obrigado, viu? Falou, Você vai ter Paulo. aula agora, né? Até mais. Obrigado, tchau, Valeu, tchau. pessoal. Valeu. Até, tchau, tchau. Tchau. Tchau, Paula. E aí, professor, a gente tinha pensado assim, se do aluno só conseguir ver a nota dele depois de ele ter avaliado o professor. Que aí eu acho que ia acabar aquele problema seu de ficar cobrando, ó, pessoal, tem que avaliar o professor e tal. Então, Mas, tipo, cara, é assim, vamos deixar isso em aberto. não, Vamos tem fazer o aberto básico. mesmo. A gente vai Tá, fazer, vamos É fazer porque, o principal vamos, aqui. vamos terminar primeiro o que, assim, o que foi mostrado é, aqui, né? E aí a gente vê porque o eu resto do vejo curso. porque eu estou em dúvida ainda com alguns fluxos desse dia a dia da coordenação por Aham. exemplo, matrícula. Estou pensando agora, como que eu vou gerar esse número de matrícula? Eu que vou colocar automático, quando eu adicionar o aluno? Pois é, precisa Eu mesmo. tinha, eu tinha, Tem número de matrícula, Pacito? Você trabalha com A isso? gente cria de controle, mas agora eu estou vendo que não Eu não tem sei assim, necessidade, né? se seria necessário, porque assim, uma linha ali a mais na coluna ali, uma coluna a mais, aliás, desculpa, na planilha ali, vai ocupar um espaço importante quando o espaço, né, horizontal ali é super importante ali pra gente, né? Acho que mostrar número de matrícula aí não é importante assim para nesse caso, né? Acho que não. E é um número que eu vou ter que ficar me preocupando, né? Uma informação, mas você Então, vai ter que gerar e tudo mais. Eu acho assim, a gente já tem o pessoal, então a CPF do gente. aluno e aí tem o nome dele e já é dado suficiente já. É que a gente realmente seguiu bem a planilha lá do Drive. Aí tinha esse número de matrícula e a gente Não, não, colocou sim, sim, também. isso mesmo, tá, né? Isso mesmo, mas a Não, gente mas tá. o número. É porque o número de matrícula é importante para minhas planilhas, né? Acho que quando Uhum. for automatizado, aí ele já perde sentido. Olha aí. certo. Ah, Entendeu? Porque eu entendi. posso procurar os alunos, eu já vou ter acesso a algo mais automatizado, aí o número de matrícula perde sentido para mim.
Eu acho, assim, o espaço horizontal aí nessa tabela é muito importante, assim, então tudo que a gente puder otimizar, melhor. E aí, matrícula não é uma coisa que, é, não é uma coisa muito importante, não. É importante na UFAM, porque aqui na UFAM a gente, como são muitos alunos, a gente pode ter homônimos ali, né? Alunos com nomes iguais em todo o campus e tudo mais, mas e os cursos são muito maiores, queira que não, o número de identificar um único aluno lá no meio desse montante de alunos, mas eu acho que dentro de uma turma assim, eu não acho muito importante, não. No EBCAD eu acho que não é muito importante, não. Tá perfeito. Tá, pessoal, vou mostrar para vocês aqui o e-campus, então. Esse já acabou já? Já, professor. Deixa eu abrir o meu e-campus aqui. Eu tenho que ter cuidado aqui para abrir o meu, porque eu posso abrir o do Pacitos também. Sabia que eu tenho a senha do e-campus do Pacitos, pessoal? Nem sei se o Pacitos sabia disso. E, Denunciar aqui. eu peguei a coordenação, né? E o João ainda usa a tua senha, tá, Pacito? Porque até hoje ele não conseguiu criar um usuário para ir de coordenação lá no CETIC, né? Deixa eu. Tá aqui, ó. Deixa eu compartilhar aqui. Mas eu vou apagar tua senha daqui do meu, tá, Pacito? Olha só, aqui, ó. Tá, então tem aqui a matrícula, tem esse ID auto-incrementado aqui. Isso aqui é a minha turma lá de programação web, né? É bom que vai ficar gravado aqui. E aí, olha só, tá vendo que esses campos todos estão desabilitados aqui? Isso aqui é nota do aluno, tá tudo desabilitado. Por quê? Porque eu ainda não informei qual é o peso aqui dessa nota aqui, dessa primeira nota. Se eu colocar 1 aqui, automaticamente vai ficar tudo habilitado aqui, ó. E aí eu vou poder lançar as notas, por exemplo, aqui, ó. Entendeu? E aí todos os outros estão desabilitados, ó. Não posso editar aqui. Eu só vou poder depois colocar um peso aqui. Digamos agora o bot peso 4, eu vou poder editar, né? Uma coisa legal aqui que ele faz salvamento imediato, automático, mas assim, isso aí a gente vê depois. Isso aqui pode ser importante também, pessoal. E ele calcula aqui automaticamente a média com base assim nos pesos, né? Aqui no caso, assim, ele ficou no trabalho, Adriele, né? No trabalho com peso 1, tirou 10, depois tirou 0 no trabalho de peso 4, e ficou com a média 2 aqui. Né? A média final, a fórmula, ela usa a fórmula da UFAM, né? No caso aqui no nosso, a gente não teria CME. A gente teria CMF com cálculo do ME. Então, o 2 aqui apareceria aqui. Né? É porque o PF seria desnecessário, Sim. né? Não teria prova final, exatamente. Então, 2 apareceria aqui com a média final com base nesses pesos aqui, né? E aqui estão Uhum. as faltas, olha só. Aqui no e-campus não tem faltas aqui, né? Faltas a gente lança em outro lugar. Né? Na hora que eu clico aqui, mas isso aqui, as faltas aqui seriam diferentes mesmo, né? Do que aqui a gente teria, você teria que saber assim, quantas aulas já foram dadas ali, né? Para aquele módulo, né? Quantas aulas já foram dadas para aquele módulo e mostrar uma coluna por aula, né? E aí, assim, uma coisa que está faltando naquela planilha lá é assim, tá, o professor está dando uma aula e aí ele quer dizer, vai adicionar aquela aula assim na planilha, né? Ele vai começar a fazer chamada ali. Ele tem que pressionar Eu uma tenho uma espécie. sugestão, Davi, Pode falar, rapidinho. Apareceu uma sugestão agora que eu acho que é legal. pode falar. Por que que a gente não mantém, na questão da frequência, igual peso? Que aí tu poderia dizer quantas faltas valem aquela aula. Ao invés de ser peso, teria a quantidade de faltas. Então, por exemplo, esse é a minha primeira aula, digamos, aula 1. Aí eu teria aqui a opção de botar a quantidade de faltas que o aluno vai levar. Então, são 4 horas de aula, ele vai botar 4. Né? São 2 horas, aí o professor põe 2, que pode variar, né? De curso de capacitação para curso de capacitação. Tá. Aí, ao invés de eu botar 4, aonde indica falta, eu continuo botando presente, ausente, abonado, falta, né?
ao invés de manipular Pacito, mas números. aquilo que o Zé Alberto falou, assim, porque na verdade, sim, para você saber se a pessoa reprovou por falta, não importa muito o número de faltas, né? O número de faltas não importa, importa a proporção, né, dentre o total de aulas que se tem. Mas digamos se no curso de capacitação, por exemplo, as Tá, aulas durante a semana têm duração de 3 horas, de 4 horas, e nos sábados forem 2 horas. Aí já muda, né? Você vai ter 4, 4 e 2, entendi. 8 horas. Tá, entendi. Você não vai poder dividir por 3, né? Tem professor também que gosta de, tipo assim, faz 2 chamadas. Não são todos, são raros, mas tem. Eu não Aí faço o Não, isso, aí cara não não. às tem vezes como. dá aí os cara dá Não, só meia falta, aí você não, aí Isso eu não não. faço, não. Ô, Paula, voltou. Não, é, aí eu sei que complica não. demais. Você Aí sabe, né, complica Zé demais. Alberto? Não, mas é porque do jeito que o senhor tá fazendo aí, professor Pacito, aí seria possível, né, porque aí, tipo, É. uma aula que valia 2, o professor vai lá e dá uma só. Ah, mas tem professor Acho que que é não nesse pode. naipe aí, pô. Não, mas aí. É doido. Não vou Não, citar mas nomes aí. aqui, mas eu passei por uma meia dúzia aí no meu fã. Não, mas aí o coordenador diz que não pode. E aí, não pode. Você dá a aula toda, falta toda. Né? Enfim, mas é uma coisa que pode ser feita também, né, Eu acho essa importante, parte por de exemplo, aula. tu ter o calendário para te dizer que dia foi a aula e você ter a quantidade de horas daquela aula. 4, 2, porque aí fica mais fácil. Até calcular depois, porque tu soma a quantidade de horas e vê quantas que ele está presente. Acho que até fica muito mais fácil de calcular. Tá, mas será que tem intuitivo para se ter essa forma aí? Você fala assim, né? Então aqui o professor vai dizer assim, ele está dando aula hoje. Aí ele vai pedir para adicionar uma nova coluna aqui, então, né, naquela planilha, uma nova coluna para ele lançar as notas daquela aula que ele está dando. E aqui ele vai colocar um peso indicando a quantidade de horas daquela aula. É isso, então, né? 4 horas. Aí vai abrir o calendáriozinho para dizer qual foi a data, né? Não, você Se tudo pensando certo. bem, fica intuitivo sim, cara. Fica intuitivo sim. Fica intuitivo sim. Teria de um lado as aulas e do outro lado as notas, né? É. Bacana. Bacana. Ó, Bacana. do ponto de vista do Web Academy, não tem diferença, porque todas as aulas têm 4 horas de duração. Eu estou falando do ponto de Sim, vista de outras, de outros deixa cursos, né? flexível para outros cursos de capacitação. Talvez tenham dias que tenha 3 horas de aula e no outro 2, entendeu? Aham. Aham. Aí já prevendo isso. Deixa eu tirar a nota da Adriele aqui, senão ela vai pular Vai lá. ter um Conheço ela. De repente o professor deu 2 horas de aula, feliz da faltou vida. energia. O professor deu 2 horas de aula, faltou energia. Aí ele vai no outro dia e vai terminar as outras 2 horas. E ele adiciona mais uma coluna lá para dizer que ele deu uma aula de 2 horas e completou a carga horária, né? Da Tá, disciplina. e aí, assim, né? Vai ter que ter muito cuidado em relação da responsividade, né? Porque, assim, a ideia é que esse tipo de coisa possa ser feita até no celular também, né? E aí tem que ver, assim, por exemplo, como é que esse cara aqui funciona em relação à responsividade. Ó, tem um monte de coisa sem impressa aqui. Ah, olha só, ele coloca aqui um scroll, olha só, uma opção ali, colocar um scroll, né, pessoal? Colocar um scroll ali horizontal para ele poder acessar a planilha. Eu faço isso no CodeBench também, né, nessa planilha aqui, que realmente ocupa né, muito espaço, né, horizontal, né? Mesmo assim, por exemplo, para celular, vamos ver para celular como é que fica esse troço aqui. Para celular não fica muito divertido não, pro professor. Mas tá aí. Mas esse aí ele já mostra todas as colunas, né? O de vocês eu vou poder adicionar a coluna, né? Exato, mas aí no teu caso, a gente vai ter colunas de notas e coluna de faltas, né? Você é o dobro a necessidade quase que dobra aí, né? Claro que assim, a gente pode colocar aqui, né? Não sei que mensagem é essa aqui. A gente pode colocar, por exemplo, só a priori, só quatro, por exemplo, colunas aqui de notas, né? E aí
E aí a coluna de faltas o professor vai adiantando, vai colocando na medida que ele vai dando as aulas, né? Isso. Tá. Então é isso, a gente pode colocar assim, dificilmente um módulo vai ter mais do que 4 avaliações, você tem que, pode ter, né? Eu que não trabalho assim. Mas aí, assim, o professor ele tem a opção de adicionar uma coluna de nota e opção de adicionar uma coluna de presença, né? É, e aí tem que ver como é que isso vai ser feito aí. Beleza, pessoal? Vocês entenderam a ideia? Acataram a ideia do Pacito? Sim, deu para entender. Deu para entender, né? Dá Vocês, para dar uma pesquisada na internet como é. é que. E assim, pessoal, se vocês quiserem alguma consultoria em relação ao React, porque isso aí é muito coisa de interface, assim, né? Como é que você vai fazer a interface? Vocês me procuram, a gente marca uma reunião aqui, eu dou uma consultoria para vocês aí sobre como isso pode ser feito, tá? 0800, professor. 0800, você não cobra nada, não. Caraca. Tá? Fechamos? Acho que sim, né? Acredito que sim. Professor Pacito, uma dúvida. Qual vai ser os próximos passos aí? Falando de Web Academy, tipo, a gente vai ter alguma reunião presencial com o senhor aí? Não da nossa equipe, mas tipo, das turmas, né? Quando é que vai ter uma próxima apresentação, algo do tipo? Presencialmente. Vocês terão dois encontros presenciais esse mês. Um encontro da equipe, com o professor Davi, e um outro, aquela apresentação geral. Vocês vão apresentar os resultados, mas vai ser mais para o final do mês, para dar tempo de gerar código, Ah, tá. essas Tá. coisas assim. Em Então relação à vai ser ali nossa. para a última semana, né, professor? Sponsor vai ser na última semana. Perfeito. Com sponsor, vai ser com sponsor essa primeira reunião, Pacito? Não. A primeira com a equipe, não. A reunião de acompanhamento com o sponsor vai ser na última semana lá, nos últimos dias de setembro. Tá, entendi. Perfeito. Que a gente Entendi. vai estar na metade, né? Tá. Na metade. E a nossa? Quando que a gente marca a nossa presencial? Eu e vocês, sem o Pacito. Quando que a gente pode marcar? E Davi, deixa, eu vou marcar com todo mundo, aí eu contacto vocês. Porque eu Não, preciso digo fora, você falou que são 2 Ah, reuniões presenciais, né? Uma só entre a gente e outra lá com todas as equipes, né? mas entre vocês aí, como é uma reunião, faz parte do hands-on, aí deixa que eu marco com vocês nos Ah, então próximos tá. dias, Então tá, tá? então beleza. Eu vou Ok. fazer um calendário geral de reuniões, entendeu? Com Tá as 4 bom. equipes. Então beleza. Ei, professor, mas sempre vai ser nessa pegada de terça e quinta, né? Acho que sim, é melhor, né? A gente É. É pode melhor marcar porque Só que na semana que vem, por exemplo, o professor Davi tá dando aula, né? Pra turma, a não ser que Eu, seja mais cedo. Aí é ruim para vocês, né? olha, por mim tá de boa, mas eu sei que tem pessoas da minha equipe que já tem aquela meio que já separou aquele horário de terça e quinta ali do Web Academy, né, para fazer o Web Academy. e no sábado de manhã? Sim. No sábado de manhã fica ruim? Sábado, eu e a Raíssa, a gente tem aula. A gente tá Ah, fazendo Pode? tem pós. aula? É? Tá. É. Essa sobraria dia 19. É É porque mais em cima, semana né? que vem eu vou dar aula no Web Academy, na terça e na quinta-feira, tá? Na segunda turma, no Ó, caso. mas se o senhor me permite falar, eu acho que se fosse 19 ou 21 não teria problema, porque meio que Eu também acho, professor. já teria algo para mostrar até mesmo para o senhor e validar para mostrar para o sponsor algo que ele vai querer ver também algo, né, importante, né? E aí pelo menos vai passar Aí já pela sua adiantaria. porque se for tão logo, não vai ter muita coisa para demonstrar, né? É verdade, é verdade. Então é isso que a gente vai conversar, tá? Vou botar ela no grupo, aí a gente combina Tá bom. essa reunião individual e depois a reunião em grupo, tá? Provavelmente vai ser na última semana de setembro. Tá. E aí, com o Beleza, professor. sponsor, eu falei final de setembro, mas eu estou vendo aqui que pode ser também a primeira semana de outubro. Eu combino com ele, também tem que ver a agenda dele, né? Aham. E qual é o último dia, professor? O último dia de que?
É que tem que entregar tudo mesmo, É, 31 de outubro, né? 31 de outubro. Então tem só Entendi. 2 meses, 31 de outubro, Pacito? São 3 meses de hands-on. Começou, vai fazer um mês, né? Vai fazer um mês já, né? Tá. Bora trabalhar. Vamos trabalhar, né? Tá. Então tá bom, fechou, gente. Bora Obrigado, trabalhar. hein? Fechou. Então, beleza, Beleza, então, professor. pessoal. Valeu aí. Tá Beleza, bom. professor. Valeu, um abraço pra Valeu. você, hein? Até mais. Tchau, Tchau, gente. tchau. Boa noite. Boa noite. Ah, Tchau, boa gente. noite, gente. Tchau. Professor, não esquece de salvar aí o Pode trem aí. deixar, pode deixar. Valeu, Valeu. Roberto. Um abraço. Tchau, tchau.